que Choji sempre foi subestimado? Porque muitos olhavam apenas para o tamanho do seu corpo e não para a grandeza do seu coração. Desde criança, Choji carregou o peso do preconceito, mas como Buda dizia, o verdadeiro peso está na mente, não no corpo. Enquanto outros o viam como lento ou fraco, ele cultivava dentro de si algo que poucos ninjas possuem, a lealdade inabalável. E foi essa força interior que mais tarde o tornaria um verdadeiro herói de Konoha. Por que Choji sempre acreditou na amizade? Porque ele entendeu desde cedo que a força do time supera a força individual. Shikamaru e Ino não eram apenas companheiros, eram parte de sua alma ninja. No confucionismo, se ensina que a virtude floresce entre os amigos que compartilham o mesmo propósito. Choji era o elo emocional do trio, o coração que mantinha todos unidos, mesmo nas missões mais difíceis. Por que Choji tem uma relação tão forte com a comida? Porque a comida sempre simbolizou amor e conexão. Para ele, cada refeição era uma forma de se lembrar da família e dos amigos que lutavam ao seu lado. No Zen, comer é um ato sagrado de presença. Choji comia com o coração, porque entendia que alimentar o corpo também é alimentar o espírito. Por que Choji foi um dos ninjas mais leais da vila? Porque sua lealdade não vinha do dever, mas do afeto. Quando Asuma caiu em batalha, Choji chorou não como um soldado, mas como um filho que perde um pai. No Bushido, o código do samurai, a lealdade é a mais nobre das virtudes, e Choji honrou seu mestre até o último instante, lutando com coragem e gratidão. Por que Choji hesitou em lutar contra seus inimigos? Porque ele nunca viu a luta como prazer, mas como necessidade. Enquanto muitos ninjas se orgulhavam de suas vitórias, ele se lembrava do custo de cada batalha. Lao Tse dizia, o verdadeiro vencedor é aquele que vence sem lutar. E Choji carregava esse ideal dentro de si, lutar apenas quando o coração mandava. Por que o poder do clã Akamichi é tão especial? Porque não é apenas força física, é o reflexo da expansão da alma. A técnica de multiplicar o corpo simboliza o potencial humano de crescer além das próprias limitações. No taoísmo, o corpo e o espírito são um. O que se expande no corpo também se expande na mente. Choji demonstrou isso quando transformou seu peso em poder e sua insegurança em coragem. Por que Choji demorou tanto para acreditar em si mesmo? Porque ele cresceu em um mundo que o julgava pela aparência. Mas a filosofia estoica ensina: não importa o que dizem, importa quem você decide ser. Naruto acreditou nele, e esse voto de confiança foi o que despertou o gigante adormecido dentro de Choji. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que veja o melhor em nós antes de nós mesmos. Por que Choji é o símbolo da superação silenciosa? Porque ele nunca buscou aplausos. Enquanto outros buscavam fama e reconhecimento, Choji apenas fazia o que era certo. No budismo, se diz que a flor de lótus cresce no lodo. Choji floresceu nas sombras, provando que a verdadeira força é silenciosa, mas impossível de ignorar. Por que Choji se culpa tanto pela morte de Asuma? Porque no fundo, ele não perdeu apenas um sensei. Perdeu um guia, um segundo pai. No estoicismo, aprendemos que a dor não vem dos acontecimentos, mas da forma como reagimos a eles. Choji transformou o luto em força e o sentimento de culpa em propósito. Cada golpe que ele dá desde então carrega o peso do obrigado que ele nunca teve tempo de dizer. Asuma acreditava no potencial dele, e essa fé foi o que manteve Choji de pé, mesmo em meio à guerra. Por que Choji sempre se via como o mais fraco do time 10? Porque seu coração era grande demais para o mundo ninja. Enquanto Ino e Shikamaru tinham confiança em seus papéis, Choji ainda duvidava de si mesmo. No budismo, Buda dizia: você mesmo, tanto quanto qualquer um no universo, merece o seu amor e a sua afeição. Choji demorou a entender isso, mas quando aceitou quem era, seu poder floresceu. Não como um dom, mas como reflexo de sua bondade. Por que a força de Choji não é só física? Porque o que o move é emocional, não técnico. Ele luta por pessoas, não por vitórias. Lao Tse dizia: o homem verdadeiramente forte é o que vence a si mesmo. Choji fez isso. Venceu a insegurança, o medo, o julgamento dos outros.
Sua força é feita de empatia, e é isso que o torna um dos ninjas mais humanos de Konoha. Quando ele cresce, todos ao seu redor crescem junto. Porque o poder do clã Akamichi é uma metáfora para o autodomínio. Porque o jutsu de expansão é mais do que um truque físico, é o símbolo de uma alma que se amplia quando aceita seu valor. No taoísmo, tudo que se expande demais pode se romper, mas Choji aprendeu a equilibrar corpo e espírito. Quando ele cresce em tamanho, é como se sua coragem se materializasse. Seu poder é o reflexo visível da força que sempre esteve invisível dentro dele. Porque a relação entre Choji e Shikamaru é uma das mais bonitas do anime. Porque eles representam o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Shikamaru pensa, Choji sente. Um completa o outro. No confucionismo, a amizade verdadeira é aquela em que ambos se inspiram a melhorar. Quando um cai, o outro o levanta. Essa parceria mostra que até o gênio precisa de um coração e até o sensível precisa de alguém que o faça pensar com clareza. Porque Choji é o verdadeiro sucessor de Asuma. Porque herdou o espírito, não apenas o estilo de luta. O cigarro que Shikamaru acendeu no funeral de Asuma era o símbolo da inteligência herdada. Mas o punho que vingou o mestre veio de Choji. No Zen, a iluminação não vem apenas do pensamento, mas da ação. Choji representou essa luz com cada soco que deu em nome do amor e da lealdade. Porque a jornada de Choji é uma das mais humanas de toda a saga. Porque ele não nasceu prodígio, não foi escolhido pelo destino. Ele venceu a si mesmo, um passo de cada vez. No estoicismo, a grandeza não está em ser invencível, mas em nunca desistir de tentar. Choji é um reflexo de quem somos, inseguros, falhos, mas cheios de amor e vontade. E é isso que o torna lendário, não por ser o mais forte, mas por ser o mais real. Por que o episódio da luta contra Jirobo marcou tanto? Porque foi o momento em que Choji provou seu verdadeiro valor. Mesmo ferido, ele lutou sozinho para proteger seus amigos, gritando: "Eu não sou um peso morto". No Bushido, o guerreiro não luta por glória, mas por propósito. Ali, Choji se tornou o reflexo puro desse ideal, coragem com compaixão. Por que Choji é uma metáfora sobre autoestima? Porque ele mostra que a verdadeira confiança não nasce de comparações, mas da aceitação. No estoicismo, Epicteto dizia: "Não deseje ser melhor que os outros, apenas melhor que você mesmo". Choji entendeu que o maior inimigo estava dentro dele, e quando o venceu, se tornou invencível. Por que Choji representa o verdadeiro espírito da amizade? Porque mesmo quando seus amigos erravam, ele continuava acreditando neles. Ele perdoou, compreendeu e permaneceu ao lado deles até o fim. No confucionismo, a amizade verdadeira é aquela que se mantém até na adversidade. E Choji foi o exemplo vivo disso dentro do time 10. Por que Choji é um dos personagens mais humanos de Konoha? Porque ele falha, sente medo, chora, mas nunca desiste. No Zen, se diz que o homem perfeito não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta sorrindo. Choji nos ensina que ser humano é aceitar as fraquezas, mas nunca se render a elas. Choji Akamichi pode não ser o ninja mais veloz, nem o mais poderoso, mas é o que melhor representa o coração de Konoha. Leal, gentil e corajoso. Ele é a prova de que a força não está em ter músculos, mas em ter propósito. E no fim, é isso que faz de Choji um verdadeiro herói. Não por suas técnicas, mas por sua humanidade. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje com Choji é que o corpo pode ser pesado, mas o coração leve carrega qualquer fardo. Se essa mensagem te inspirou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precise acreditar em si mesmo.